Estamos chegando com o programa Cidade Total aqui pela TV Todo Dia. Alô Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa. E para você em todo o Brasil que sintoniza também pelo nosso portal, a TV Todo Dia, o meu carinho, o meu muito obrigado. Estamos iniciando a segunda semana aqui do Cidade Total e eu fiquei muito feliz, até um certo tanto impressionado com a receptividade que eu tive durante o final de semana. A gente acaba muitas vezes visitando aí as chamadas rodinhas, né, os points, onde fica aí, na maioria das vezes, os formadores de opinião. E as pessoas, muita gente nos dando apoio. Quem conhece televisão não sabe, aliás, quem conhece televisão sabe o quanto é difícil fazer televisão. Principalmente para fazer um programa como o nosso, que depende de uma produção onde a gente busca o problema, vai diretamente, e esta é a finalidade do programa, buscar o objetivo de ir até o que o cidadão quer se expressar, buscar o seu problema, buscar o problema do povo, aquilo que o povo enfrenta, aquilo que o povo vem passando, as dificuldades, os empecilhos, seja na esfera da área do consumidor, seja no fala povo de reclamação que o cidadão muitas vezes tem a fazer do seu bairro, da sua região onde mora. E eu fiquei assim, aliás, muito feliz com a boa repercussão já na primeira semana do programa Cidade Total. Dependemos, é claro, de muitos parceiros para conduzir um programa como esse, porque a proposta do nosso programa não é um programa barato de se fazer. A gente precisa de equipe, precisa de repórteres, precisa de equipe técnica, não é? Precisamos da estrutura cada vez mais qualificada para oferecer ao cidadão. E eu tenho certeza que esses parceiros vão vir para apoiar o projeto do Cidade Total. Afinal de contas, é um projeto sério. É um projeto que abre de uma forma, para dizer a verdade, até de uma forma inédita aqui na nossa região, que envolve principalmente a Americana, Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, Hortolândia e também a cidade de Sumaré. Então, o dinamismo do nosso programa, a partir dessa segunda semana, já vamos começar a acelerar os passos e você vai perceber já algumas mudanças, não é? Correspondentes, entrando com informações. Aos poucos nós teremos também esses correspondentes da região, trazendo informações. A equipe aumentando aqui do Cidade Total, teremos mais gente chegando ao Cidade Total para poder fazer esse trabalho com responsabilidade ao telespectador que merece, porque a gente vive aqui de um trabalho, de um projeto até de ousadia. Volto a dizer, fazer televisão não é barato. Fazer televisão é difícil. É muita estrutura, envolve um projeto grandioso, envolve equipe. E para a gente colocar em prática esse projeto, a gente precisa dos parceiros, né? E de pessoas que já estão me perguntando, vindo atrás, procurando saber a respeito daqueles que querem ser aí os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, né? Então você pode também mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o 981773235. Você quer receber a visita do nosso departamento comercial, nós vamos até você sem compromisso algum, explicar o projeto do programa Cidade Total e a gente quer ter o prazer de vestir a sua camisa também aqui como patrocinador do programa. Quer estampar a sua marca, o seu produto dentro do Cidade Total? Vai ser uma honra e um privilégio. Eu quero levar o seu produto lá para as redes sociais, nas nossas páginas também das redes sociais, Facebook, Instagram, onde a gente puder divulgar a sua marca, daquelas pessoas que com responsabilidade estão já nos procurando. Marcelo, eu quero fazer parte desse projeto, eu confio na seriedade do seu trabalho, eu sei que você quer fazer televisão com amor e por amor ao telespectador e à população que precisa. Então as pessoas que já estão dando sinais de que muito em breve estarão como os nossos parceiros, os apoiadores aqui no programa Cidade Total. Desde já, meu muito obrigado. Independente de vocês estarem juntos ou não, só essa vontade de vocês e principalmente por vocês acreditarem no nosso projeto já nos dá aí um grande entusiasmo para a gente seguir em frente com o trabalho de muita responsabilidade aqui no programa Cidade Total. Olha, daqui a pouco nós teremos a presença, ele foi o conselheiro tutelar, aliás, produção, se ele já estiver ali aguardando e a gente puder já dar início com ele, vou pedir para o pessoal aqui já poder agilizar, é o Pedro Gatti. Ele foi eleito
o conselheiro tutelar nesse final de semana, o mais votado aqui no município de Americana. Que responsabilidade! Vai lidar diretamente com a questão que envolve Estatuto da Criança, Estatuto do Adolescente, vai defender esta bandeira e a gente vai poder falar um pouquinho com ele dessa responsabilidade que ele vai ter a partir de agora como conselheiro tutelar eleito no município de Americana. Então, se a gente puder iniciar, porque aí nós teremos também hoje 2 quadros aqui no nosso programa, que são reportagens especiais de um trabalho especial que a gente desenvolveu aqui com a nossa produção, reportagens que você hoje vai ficar, olha, até posso dizer, impressionado. De um lado, aquele quadro que a gente vai começar a acostumar você aí de casa, o telespectador, um quadro às segundas-feiras que retrata a questão que envolve a questão daquele quadro que nós iniciamos na semana passada, na segunda-feira passada, Por Onde Você Anda. Fez muito sucesso, inclusive nas redes sociais, lá pela página do Facebook, no YouTube. Aquela homenagem que nós fizemos à minha amiga Antonieta Comete, a eterna mulher do rádio, que está parada, não está trabalhando, exercendo a sua profissão como radialista. Eu creio que em breve ela vai estar de volta em alguma emissora desenvolvendo o seu trabalho. E aquela homenagem que nós preparamos aqui ao lado do Luciano Barros para a nossa Antonieta Comete fez muito sucesso aqui no programa Cidade Total. Hoje o quadro não está menos interessante. Uma pessoa muito especial para a cidade americana e, por que não dizer, da nossa região, mais uma vez foi visitada em seu lar, em sua residência, pela nossa equipe, nos recebeu de braços abertos e nós vamos mostrar um pouco aqui no quadro Por Onde Você Anda, essa personalidade, né? Esta pessoa que a gente vai estar trazendo para você aqui hoje dentro do programa Cidade Total. Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a nossa produção um intervalo comercial, só para a gente, estamos chegando aqui para colocar ordem na casa, né? Para que entre também o nosso convidado. E aí, já, rapidinho mesmo, eu volto aqui com o programa Cidade Total, para a gente receber aqui no programa o Pedro Gatti, ele que foi eleito o conselheiro tutelar aqui da cidade americana, o mais votado, inclusive. É rapidinho, não saia daí que eu volto. Muita coisa no programa hoje, hein? Segura aí. Notícia à vista. A cada momento, novas notícias surgem, novos acontecimentos. E você tem um lugar para achar tudo o que precisa. Com o novo portal do Jornal Todo Dia, você embarca em um mundo de informações de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, do Brasil e do mundo. Além de layout dinâmico e moderno, você encontra conteúdos sempre atualizados e de credibilidade. Portal Todo Dia. Navegar é preciso. Acesse tododia.com.br. Autoria Moda, loja de roupa feminina e acessórios. Aqui você tem sempre novidades em looks lindíssimos para você arrasar em qualquer ocasião. Uma loja climatizada com bom atendimento e estacionamento à porta e parcelamento em até 6 vezes com crediário próprio. Rua das Paineiras, 412, Jardim São Paulo. Telefone 3457-2706. Roda Bem Centro Automotivo, mecânica geral e mecânica de auto com serviço de alinhamento, balanceamento, venda e troca de pneus, amortecedores, suspensão, escapamentos, troca de óleo, freios, airbag e ar-condicionado. Equipamento moderno para ultrassom de válvula de injeção e para diagnose de injeção eletrônica. E ainda, regulagem de motores contra emissão de gases poluentes e recepção informatizada com histórico de serviços para frotas. Venham nos conhecer. Avenida Pascoal Ardito, 2641, Americana. Fone 34685152. Roda Bem Centro Automotivo. Fazemos o melhor para você e para seu carro.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Cidade Total. Ó, rapaz, o negócio está ficando bom aqui. Para a gente receber convidados, já colocaram até... Agora falta colocar um banquinho aqui para o pessoal não ficar em pé, né, Luciano? Mas já melhorou, já deu, ó. Até para mim manusear aqui, porque às vezes a gente precisa, né, trazer informações. Aliás, por trazer informações, nós estamos aqui já em mãos com o Jornal Todo Dia. Olha aí, Jornal Todo Dia... Em minhas mãos, você encontra o Jornal Todo Dia diariamente, é todo dia mesmo, né? Aqui não tem conversa, aqui é trabalho, meu filho. Grupo tenta linchar acusado de esfaquear a ex-mulher. É a manchete principal do Jornal Todo Dia desta segunda-feira. Então, o Jornal Todo Dia nós já estamos recebendo aqui, também repercutindo estas informações. Deixa eu receber o meu amigo, o Pedro Gatti, conselheiro tutelar agora a partir do ano que vem, e foi o homem mais votado nestas eleições aqui no final de semana em Americana. Por favor, Pedro, entra aqui, que é o programa ao vivo mesmo, estamos à disposição. Ô, Pedro, tudo bem? Prazer, Viado. Em primeiro lugar, não poderia iniciar esse bate-papo com o Pedro. Eu conheço um pouquinho da responsabilidade, já tive a oportunidade de gravar muitas matérias durante a nossa carreira que envolve a questão do Conselho Tutelar, do papel do Conselho Tutelar, o que ele representa para os municípios. Era uma coisa que no passado, lá atrás, as pessoas não valorizavam muito o trabalho do conselheiro tutelar. Mas a demanda atual começou a ficar tão com frequência de casos, ocorrências, e inclusive casos que muitas vezes a gente nem imagina que acontece por aqui em nossa região e em nosso município. A gente acha, imagina, me permita fazer essa abertura, que muitos casos que envolvem criança e adolescentes, Marcelo, isso daí só acontece lá no norte, viu? Tem sempre uns preconceituosos aí, isso daí só acontece lá para o norte, para o fundão do norte. Aqui na minha cidade, aqui é uma beleza, aqui é tranquilidade total. Não é. A responsabilidade, o papel do conselheiro tutelar para cumprir as exigências e a demanda dos adolescentes, dos menores, é muito grande também aqui na nossa região. Pedro, parabéns pela tua eleição. Estou aqui com o resultado, deixa eu abrir aqui, programa ao vivo é assim mesmo, estamos aqui com o grupo do WhatsApp. Pedro Aparecido Gatti foi eleito o conselheiro mais votado com 821 votos. 821 votos. Daqui a pouco nós vamos trazer o nome também dos demais eleitos, mas obrigado por aceitar o convite da TV Todo Dia, do programa Cidade Total, por estar aqui hoje falando um pouquinho dessa responsabilidade que você assume a partir do ano que vem. Tudo bem, Pedro? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Obrigado aí ao convite da TV Todo Dia, para a gente poder estar aqui expondo um pouquinho do trabalho, né? E principalmente agradecer, né? Em primeiro lugar a Deus, que nos deu saúde, força para enfrentar todo esse processo de escolha, porque na realidade não é uma eleição, mas sim um processo de escolha, que ele é muito desgastante. E, graças a Deus, finalizamos bem, né? Primeiro lugar aí, com os votos, o pessoal correspondeu às expectativas, e isso nos dá uma grata satisfação, né? De sensação de dever cumprido no antigo mandato, né? Fui conselheiro em 2010, 2011, realmente, como você falou, a demanda é muito grande, o trabalho, ele é desgastante, é estressante, até porque, realmente, chegam diversas ocorrências. E, infelizmente, o Conselho Tutelar ele trabalha mais como bombeiro do que como órgão de defesa dentro das políticas públicas. Porque o que chega para a gente realmente é muito problema, muitos problemas familiares, a drogadição que se tornou um câncer na sociedade. Então, a gente tem muito o que fazer. Como você disse, às vezes o pessoal não valoriza o trabalho do conselheiro tutelar, mas realmente é uma função assim, muito importante para a sociedade, muito digna, apesar de algumas pessoas não terem a noção do que é o trabalho. Então é muito importante esse espaço para a população ter a noção da dificuldade, até porque as políticas públicas às vezes não trabalham corretamente, a rede de atendimento às vezes não funciona corretamente, até pelas dificuldades financeiras que o município de Americana tem passado. Então o trabalho nosso, né, dos atuais conselheiros e nós a partir do dia 10 de janeiro do ano que vem, realmente é muito desgastante, porque a gente é um embate entre a necessidade da população e a falta de recursos que a gente enfrenta. Mas, com certeza, né, vamos procurar honrar o voto do pessoal que nos elegeu, que confiou, né, nesse trabalho, e vamos dar o melhor para atender às necessidades da população. Olha, as informações hoje já são bem difundidas em relação ao papel do conselheiro tutelar, mas eu imagino que de repente alguém possa estar nos assistindo. Marcelo, eu não sei.
confesso que eu não sei o que faz, qual o papel, qual o objetivo do trabalho de um conselheiro tutelar. Então, como você já passou também, já teve essa experiência na sua vida, gostaria que você explicasse para o nosso telespectador o que faz um conselheiro tutelar. O principal, né, como diz a função pelo ECA, pela lei, né, que nos rege, que organiza o trabalho, é zelar pelos direitos da criança e do adolescente, fazendo com que as políticas públicas sejam, né, completas na função de atender o direito das crianças e adolescentes nas suas necessidades. Né? Não existe sujeito de direito mais privilegiado que criança e adolescente. Então eles têm prioridade absoluta e às vezes isso não acontece. Então é o dever do conselheiro tutelar fazer com que isso ocorra dentro do município. A atuação do conselheiro tutelar é dentro do município para o qual ele foi eleito. Então é uma função garantida por lei federal, só que a atuação dele é municipal, né? Não é um órgão jurisdicional, nós não julgamos causa, nós não fazemos recursos, nada disso. A nossa função é defender e zelar pelos direitos. E nos conflitos familiares, nas situações de violência, abuso sexual, que infelizmente, como você disse, acontece bastante, né? Mais do que a gente, né, imagina, infelizmente, ainda na atual, né, circunstância que a gente vive, apesar de toda o poder de comunicação, de segurança, é uma cidade desenvolvida, ainda ocorre na nossa cidade e região. Então a gente atua nisso para ajudar as famílias, ajudar as crianças, né, a reestruturar e principalmente para proteger. Então quando tem algum caso, alguma denúncia, pode ser usado qualquer um dos canais, né, de denúncia, o Disque 100, 181, o próprio 153 da Guarda Municipal, né, o 190 da Polícia Militar, não tem problema. Qualquer canal de denúncia é repassado e transmitido para o Conselho Tutelar. E geralmente a gente vai atuar nos casos que nos chegam, né, para que a gente atue, há necessidade de uma denúncia. E, fora isso, aí o trabalho do dia a dia nosso é zelar, né, para exigir que as políticas públicas voltadas da criança e adolescente dentro do município venham a funcionar e atender as demandas da população. Que bacana. Eu quero aqui agradecer a participação, a presença do Pedro. Eu vou trazer você aqui uma hora, com mais tempo, para a gente poder debater mesmo mais a fundo casos, questões, a questão do estatuto mesmo, do adolescente, da criança, do nosso país, se está defasado, se não está, na sua opinião, na sua avaliação, para a gente entrar nesse assunto mais a fundo e debater mesmo isso. Eu acho que é importante isso para o telespectador, tá bem informado em relação a isso. Eu quero te agradecer, porque assim que eu fiz o convite, tão logo eu soube ontem que o Pedro tinha sido eleito o mais votado conselheiro tutelar de Americana, eu fiz o convite para ele pelo WhatsApp. Pedrão, passa lá amanhã para agradecer. Ele falou, Marcelo, quero agradecer sim. Faço questão de estar presente no seu programa e pontualmente já está aqui conversando com a gente, interagindo com o telespectador. Muito obrigado, Pedro. Nós estamos à disposição também com o programa Cidade Total, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez, né, obrigado a todos que participaram, colaboraram, trabalharam no processo de escolha. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado ao Pedro. Olha, além do Pedro Aparecido Gatti, foram eleitos o Rodrigo Mileta Souza Rocha. O Pedro teve 821 votos. O Rodrigo teve 805 votos, muito bem votado também. A Janaína Dias Gomes dos Santos, 695 votos, também foi eleita conselheira tutelar da Americana. O Osmar Gonçalo Périco. O Osmar, para quem não sabe, é o marido da vereadora Leonora, né? É o marido da vereadora Leonora, do Postinho, e que acabou sendo eleito também conselheiro tutelar a partir do ano 2015. O Osmar teve 470 votos. Depois nós tivemos aí o Leonardo Vietti, deve ser isso, 453. O Leonardo, ele é aquele menino, muito, muito bom por sinal, ele participa daquele Anjo da Alegria, que leva muita alegria a pacientes em hospitais, faz um trabalho muito bacana e tem agora também a responsabilidade de assumir, a partir do ano que vem, o papel de conselheiro tutelar no município de Americana. Eu tenho também, está me dizendo aqui a produção, as informações agora das eleições que ocorreram em Santa Bárbara do Oeste. Quem traz essas informações para a gente é o meu companheiro Felipe Corá. Olá, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. A eleição do Conselho Tutelar em Santa Bárbara do Oeste teve o seguinte resultado. Em primeiro lugar ficou Geraldo Brito, com 845 votos. Em segundo lugar, Alessandra, com 574 votos. Em terceiro lugar, Lisboa, com 550 votos.
O quarto lugar foi para Mariane, com 495 votos. E a última vaga para Cecília, com 336 votos. De Santa Bárbara do Oeste para o Cidade Total, Felipe Corá. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado aí pelas suas informações. Nosso companheiro, colega de imprensa, de mídia, também interagindo como correspondente aqui dentro do programa Cidade Total, trazendo as informações referentes às eleições que aconteceram em todos os municípios do Brasil, mas temos essas informações aí de Santa Bárbara do Oeste. Depois, no decorrer da semana, a gente vai procurar trazer aqui as informações de Nova Odessa, Sumaré também, Hortolândia, quem foram os conselheiros eleitos nesses municípios e que estarão representando esse papel de suma importância a partir do ano de 2015. Olha, o que a gente pode fazer agora, Luciano Barros, meu produtor mor? Você quer que eu já entre na matéria? Quer que eu chame o intervalo? Na matéria, tá certo. Você manda aqui, meu filho. Aproveita que hoje eu estou de bom humor, viu? Olha, vem aqui para mim, vem aqui para mim. Hoje eu comecei a segunda-feira de bom humor. Tirei o final de semana para descansar um pouco do Luciano. Rapaz, como que me atormentou a semana inteira esse produtor do programa, Luciano Barros, né? Agora, esse final de semana, eu falei, me dá um pouco de sossego, deixa eu descansar um pouco de você, que você fala muito, Luciano. Ele falou, você também, Marcelo, você atazana a minha vida. Aí nós demos uma trégua no final de semana, agora a gente tá de boa de novo, né? Tô brincando, Luciano é fantástico e é a figura que tem me dado muito apoio nesse projeto, acreditado no nosso projeto dentro do programa Cidade Total. Olha, vem aqui para mim, vamos partir para a homenagem, produção? Não é essa não, tá? Vamos partir para o quadro, para o quadro de homenagem, porque nós temos um quadro aqui todas as segundas-feiras, a gente está batizando todas as segundas-feiras, né? Do quadro que nós chamamos e denominamos como o Por Onde Você Anda. Por onde você anda? Na semana passada, na segunda-feira passada, as pessoas se emocionaram com a reportagem que nós trouxemos aqui da Antonieta Comete, a radialista que está, nesse momento, não exercendo a sua profissão de radialista, mas que deixou saudade nos tempos de muitos anos em Americana. Santa Bárbara do Oeste também ela trabalhou com o programa A Mulher no Rádio. E a gente foi procurar na segunda-feira passada saber onde andaria a nossa Antonieta Comete, a nossa Totô, né? Essa figura extraordinária. E a matéria, não só aqui na TV, mas ela sendo exibida também nas redes sociais, muitos profissionais de imprensa, colegas de imprensa, nos elogiaram por essa iniciativa de procurar pessoas que marcaram a época através do seu trabalho, através da sua profissão, né? Renderam por demais para a cidade, com hombridade, honestidade, caráter, e a gente trouxe também esse quadro. Hoje, o quadro não está menos emocionante do que da semana passada. Nós fomos atrás, já posso dizer o nome? A matéria já está preparada? Já está preparada? Nós fomos atrás de saber. Eu sempre, durante a minha vida de jornalista, radialista, a gente foi tido sempre como, às vezes, um cara tanto azedo, né? E que costuma pegar muito no pé dos políticos. Mas tem alguns políticos que passam e que se tornam também referências, por que não dizer? Referências dentro do trabalho que prestam. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas generalizam. Marcelo, todo político não presta? Não, não é verdade. Por incrível que pareça, existem políticos bons. Existem políticos comprometidos com a verdade, comprometidos com o povo. Infelizmente, alguns acontecem até exatamente por terem caráter, hombridade, honestidade, vergonha na cara e aí por diante, algumas pessoas acabam que, como é que eu posso dizer, desistindo da sua vida política. E esse é o caso da reportagem que você vai conferir agora, aqui dentro do programa Cidade Total, com a ex-vereadora do município de Americana. E olha, gente, você vai descobrir nesta reportagem especial, de uma homenagem, é verdade, à Divina Bertália, a ex-vereadora de Americana, porque ela abriu o coração para a gente. Abriu o coração, eu fui até a casa dela e ela revelou, de uma forma toda especial, a verdade. Porque ela
desistiu. Nunca mais, mesmo com todo o seu potencial, eu já ouvi dizer várias vezes por pessoas do nosso meio, que a Divina Bertalha tinha todo o potencial do mundo para ser uma futura prefeita de Americana. Uma mulher para administrar com hombridade esta cidade e com vergonha na cara, principalmente com caráter. Mas ela revelou, Marcelo, nunca mais as pessoas verão o meu nome nas urnas disputando uma eleição em período eleitoral, seja a cargo legislativo ou a cargo do executivo. A verdade, por que Divina não quer mais saber de política? Dentro dessa história, desta novela da vida real, no quadro de homenagem Por Onde Você Anda, você vai saber agora e vai reconhecer o trabalho desta mulher, chamada Divina Bertalha. Roda o VT. O programa Cidade Total, no quadro Por Onde Você Anda, nós somos atrás de uma escritora, palestrante, historiadora, ex-vereadora do município de Americana, com o potencial de ser considerada até como uma futura prefeita da cidade. Desistiu da política, continua se dedicando à educação, a palestras e a ajudar as pessoas que precisam, através também da sua espiritualidade. Estamos falando dela, da ex-vereadora de Americana, Divina Bertalha. Vamos saber por onde ela anda, como estaria vivendo nos dias atuais, qual a sua opinião dentre tantos assuntos que ela mesma trata e dialoga com tanta gente. Por onde andaria ela, Divina Bertalha? O quadro Por Onde Você Anda, desta segunda-feira, mostra para você e traz a nossa homenagem a essa mulher, guerreira, inteligente, capacitada. Vamos aqui com a gente acompanhar, estamos chegando nesse momento, onde mora a ex-vereadora Divina Bertalha, para a gente procurar saber um pouco a respeito da sua história, da sua vida, saber por que ela desistiu da política, que é uma pergunta que a gente costuma ouvir bastante. Cadê a Divina? Por onde ela anda? Por que ela não quis mais saber de política? São perguntas que nós vamos fazer para você, telespectador, saber o que está por trás de tudo isso na vida dela, da nossa homenageada Divina Bertalha. Vamos chegando aqui a casa da Divina. Olha, tocar aqui, tocar a campainha, para ver se ela vai nos atender e vai nos receber. Olá, Divina! Que prazer! Obrigado por você nos receber aqui no Cidade Total, dentro da TV Todo Dia. Então vamos chegar aqui para a gente conversar um pouquinho mais com a Divina. Nos recebeu de braços abertos nossa querida Divina, e ela faz revelações. Preste muita atenção nessa reportagem especial com a ex-vereadora do município de Americana. Se você não conhece, você que depois vai ter a oportunidade, mesmo fora aqui da nossa região, de conhecer quem é a Divina Bertalha, esta pessoa, né, altamente capacitada e que traz para a gente alguns sinais de que nem tudo está perdido. Embora eu até tive a oportunidade de falar para ela, não exatamente na matéria, mas eu falei, Divina, não dá para repensar isso não, Porque se todas as pessoas que são referências, que têm personalidade, que têm caráter, desistirem da política, vai sobrar para esse povinho aí que nós estamos acostumados a ver muitas vezes, né? Aí nós teremos mesmo os chamados tiriricas da vida eternamente, né? Para não dizer nomes aqui, até folclóricos também na nossa região. Luciano, para de ficar buzinando, né? Para de ficar buzinando, que uma hora eu falo aqui, o processo vai vir no bobo aqui, não vai vir em você, né? Mas é verdade, tem algumas figurinhas aqui na nossa região também, que se aventuram na política, ganham uma eleição,
mas não sabe nem o papel que exerce uma autoridade do poder político, poder legislativo, poder executivo e assim por diante. Mas enfim, essa é uma outra conversa que eu quero falar mais para o final do programa, né? Continue agora acompanhando esta reportagem especial com ela, a ex-vereadora Divina Bertalha, onde você vai saber alguns esclarecimentos que até então ela nunca tinha feito, de uma forma tão transparente, tão olho no olho. E a gente vai entrar num assunto, falar dela um pouco do trabalho como escritora, como mãe, como esposa, da vida pessoal, como é que é a vida dela. Mas principalmente, o enfoque principal desse bate-papo cara a cara, frente a frente com a Divina foi procurar saber por que, Divina, você não quer mais saber de política? Põe na tela. Amigos do Cidade Total, da TV Todo Dia, nesse quadro que a gente tem a honra sempre às segundas-feiras, não é? Iniciamos na semana passada com a Antonieta Comete, a gracinha da nossa radialista, da eterna Mulher no Rádio. E hoje nós estamos aqui para conhecer um pouquinho, falar um pouco da história da vida desta mulher guerreira, fantástica sim, e muito querida no município de Americana, reconhecida pelo seu trabalho e principalmente pela transparência e seriedade com quem sempre conduziu a sua vida, seja na esfera política, como educadora, professora, mulher. E estamos aqui mais uma vez, hoje falando da Divina Bertalha. Divina, que alegria você nos receber aqui na sua casa. Alegria toda minha. E antes da gente começar a falar de mim, eu queria dizer que estou encantado com esse quadro do seu programa, desejar uma vida longa para o seu programa, para esse quadro, porque eu acho que ele vai trazer para o americanense o resgate daquilo que está fazendo falta hoje em dia, que é o reconhecimento da importância de pessoas que já fizeram muito pela nossa cidade, como a Antonieta, que eu fico emocionada de falar dela, porque eu sou a presidente do fã-clube dela. Então, parabéns. Obrigada. Uma alegria. E é um prazer para a gente também estar aqui conversando com você, porque a gente, nas ruas, a gente tem muitas amizades em comuns, pessoas que conhecem, alunos que nos perguntam, Marcelo, por onde anda a Divina Bertalha, né? Uma referência, inclusive, na política dessa cidade, enquanto esteve à frente na Câmara Municipal de Americana como vereadora. Antes de eu te perguntar se política nunca mais, por que você resolveu lá atrás, com toda a referência que você tem como mulher educadora, ser vereadora do município e conseguiu, inclusive, realizar isso, Divina? Olha, para chegar até esse ponto aí, eu preciso resgatar um pouquinho antes da minha vida profissional, da minha presença na cidade americana. Eu sou filha de pais mineiros, né? Nasci no estado de Goiás, mas fui criada em Mato Grosso, que meu pai era jornalista do IBGE e ele era transferido e então aconteceu essa sequência de fatos na minha vida. E o Aloysio, meu marido, que é daqui de Americana, nasceu em Carioba, foi trabalhar em Cuiabá, a gente se conheceu, nós nos casamos e depois eu já tinha me encantado por Americana, eu estive aqui para conhecer a família Bertalha, a cidade. E quando surgiu a possibilidade de vir, eu falei, não, eu abri mão de uma carreira como consultora tributária no governo de Mato Grosso e vim para cá e aqui eu queria achar alguma coisa para eu fazer quando eu descobri a docência. Eu nunca tinha dado aulas na minha vida e descobri que essa é uma grande vocação. Aí fui me especializar, fiz vários cursos e estou ali na ETEC Polivalente Americana desde 1989. E tem toda uma história construída ali também. Sim, né? também. E tem um amor muito grande àquela instituição, aos alunos, e lá eu ministro aulas de componentes da área de direito. Então, de uma certa forma, eu continuo atuando profissionalmente. E como palestrante, eu desenvolvo algo, já fazia isso em Cuiabá, desenvolvo essa atividade com as empresas, falando de ética, de cidadania, de postura, e também tem a minha atuação na igreja. Eu sempre incentivo as pessoas a ocuparem os espaços. Só que eu nunca me propus a eu pessoalmente fazê-lo, porque eu sempre vi que eu não tenho perfil para isso, mesmo porque eu aprendi com meus pais, por exemplo, que jamais eu deveria divulgar as coisas boas que eu faço. E o político tem que fazer isso até para ele ser reconhecido. Então, só para vocês terem uma ideia, eu não pedi voto para ninguém, não fiz campanha. E quando surgiu então esse chamamento, eu fiquei numa encruzilhada. Se eu insisto que todas as pessoas vão, como que eu me nego a essa participação?
E então acabei sendo candidata em 2008, tinha muita vergonha de falar bem de mim, não consigo fazer isso, porque eu acho que é minha obrigação ser do bem, ter um comprometimento com a ética, com a honestidade, com a integridade, que é um desafio nas nossas vidas, não é? E acabei sendo eleita. Aí, com o meu conhecimento na parte jurídica, porque eu trabalho nisso há muito tempo, eu fiquei assim bastante... até decepcionada logo no começo por ver o quantas pessoas que compõem o cenário político desconhecem as nossas leis, não sabem quais são os princípios, quais são os parâmetros, o que um legislador do município pode fazer ou não. Então ali eu via muitas iniciativas dos colegas, a quem respeito profundamente, mas iniciativas inconstitucionais, que batem lá na nossa lei maior, que não teria condições de vir à lei, e a gente via tudo isso acontecer. E depois também, até mesmo por uma sequência dos acontecimentos que a Americana viveu de 2008 até 2012. Então, depois eu já estava fora, mas continuei acompanhando. Então foi assim, uma coisa que foi crescendo aos poucos. Para vocês terem uma ideia, eu saía das sessões passando mal, porque eu via muita coisa errada. Sabe? E as pessoas explorarem os mais fracos, as pessoas desinformadas. Eu me lembro uma vez, Divina, que você colocou um projeto de lei para ser discutido e aprovado na Câmara com seus colegas vereadores. Você estava irritada, inconformada com o vereador na hora da sessão ficar usando o celular, ficar usando aparelho celular. Aí você vai e me apresenta um projeto para impedir que o vereador usasse o tal do celular na hora da sessão. Como é que foi isso? A verdade é o seguinte, eu ouvia de todas as pessoas com quem eu tenho contato que aquele péssimo conceito que o vereador, o deputado, o senador tem é também por isso. Põe lá na TV Senado, na TV Câmara, está cada um vereador, deputado, senador falando, ninguém está ouvindo o que o outro está falando. Ou seja, ele está falando ali pro forma ou para a TV, porque passa depois no programa que tem na televisão aberta. E na Câmara a mesma coisa. Gente, a gente vai lá, os vereadores não estão nem escutando o que você está falando. Então eu levei essa preocupação para lá, falei, gente, vamos moralizar isso aqui, vamos abolir o celular, deixa o celular com os assessores, se for uma coisa urgência, chama, você vai à parte e atende. Mas não houve vários municípios vieram me pedir o projeto que queriam implantar lá também, porque eu acho um desrespeito com o interesse público, com quem está lá na Câmara assistindo as sessões, com quem vai ver depois na TV Câmara e com o colega, né? Porque você está ali cumprindo tabela, não está dando atenção nenhuma. Aliás, em qualquer ambiente, se você está conversando numa sala de aula, se você está explicando algo, está todo mundo conversando, fica muito complicado, né? É questão de respeito. O celular é uma boa conquista para a humanidade, mas precisa ter bom senso, né? Muito bem, esta é mais uma parte desse quadro Por Onde Você Anda, hoje com a Divina Bertalha, ex-vereador da Americana, que fez uma revelação. Olha, você viu o que ela falou aí? Chamar a atenção do telespectador, eu quero comentar algumas coisas. Eu saía das sessões da Câmara, eu passava mal. Sabe por quê? Se você não entender, eu vou te explicar. Eu sou meio xereta mesmo, né? Me meto onde não sou chamado, mas é assim mesmo, é meu jeitão mesmo. Tem muitos projetos que chegam à Câmara de Vereadores, e aí vereador adota por costume, e às vezes vai no oba-oba, fala assim, olha, eu vou encher a Câmara de algumas pessoas não tão esclarecidas, e isso normalmente, aliás, quase sempre acontece, independendo do município, é verdade, né? E aí o vereador elabora um projeto, só que ele sabe, o vereador, que aquele projeto é ilegal. Por exemplo, vamos dizer que eu seja vereador, e aí eu quero fazer um transporte, um projeto, para que todo mundo tenha direito a andar de ônibus de graça. Já pensou que maravilha? Marcelão, vereador, eu estou fora. Vou fazer um projeto para todo mundo, a partir de agora, todo mundo vai andar de ônibus de graça na cidade. Não vai pagar mais. Maravilha, eu seria, imagina, aí eu uso muitas vezes da falta de esclarecimento do cidadão e falo assim, ó, você que me apoia nesse projeto, eu já sei que o projeto é legal, é ilegal, né? Você que me apoia nesse projeto, vem para cá, enche a sessão da Câmara, porque nós vamos pressionar os vereadores a votar a favor do meu projeto. Aí eu loto de gente o plenário da Câmara.
E aí o vereador que debate, isso tudo é demagogia, né? Aí o vereador que debate comigo, viu? Que fala assim, olha, por exemplo, era o caso da Divina, o que acontecia? Vereadores levavam um projeto, é isso que ela quis dizer, num linguajar popularzão do Marcelo, é isso que ela quis dizer. Vereadores colegas lotavam o plenário para votar um projeto ilegal, e eu sabendo que era ilegal, eu falava, não posso votar simplesmente para fazer média com as pessoas. Onde é que fica o meu caráter, sabendo que eu estou votando algo que é ilegal? E aí ela falou assim, Marcelo, eu saía da sessão passando mal, porque o povo que estava lá me xingava, né? Insultava, até vereadores colegas dela, viu? Não vem dizer que ela teve um monte de colega lá na Câmara, que dá para contar, ó, no dedo de uma mão, se ela teve colegas lá na Câmara, porque a Divina era bombardeada por vereadores demagogos, demagogo mesmo, porque ela não entrava na onda de muitos deles, e aí ela era bombardeada, e ela saía passando mal por esta razão. Eu não estou aqui a Divina nem precisa disso também, viu? Não precisa de ninguém, eu não tenho procuração nenhuma para defender a Divina Bertalha, ou quem quer que seja. Aliás, ela nem precisa de defesa, o povo reconhece o trabalho dela nas ruas. Mas essa é a realidade. Ela não embrulhava o estômago quando ela tinha que entrar numa sessão, pegava a relação do projeto e falava, meu Deus, eu vou ter que votar isso? Se você quiser continuar fazendo média com o povo, você vai ter que votar, minha filha. E ela não votava, porque a consciência dela, né, valia muito mais. O juramento que ela fez para o pai dela lá atrás, o que ela aprendeu em família. Poucas pessoas sabem disso, né? Dignidade, transparência, vergonha na cara, caráter, né? Não é todo mundo, não está muito em comum isso ultimamente. Mas era dessa forma que ela se portava na Câmara, e ela era odiada por muita gente. Muita gente faz média, né? Agora faz média, porque ela não quer nem saber mais de política também. Nossa, você perguntar para todos eles lá atrás, Divina Bertalha foi uma grande vereadora, faz falta, a demagogia é tanta que eles vão dizer isso. A Divina faz falta aqui nessa Casa de Leis. Nossa, nós aprendemos muito com a Divina. Quando ela estava lá, coitada, bombardeavam ela, armavam arapuca para ela, né? Para poder insinuar que ela estava contra. E aí, meu filho, vem uma revelação mais bombástica ainda nessa história. Porque a Divina Bertalha, ela fez este esclarecimento falando dos projetos que ela tinha que votar, mesmo sendo contra a sua própria consciência. Mas vem mais uma segunda revelação aí, e que é mais impressionante ainda, que você vai conferir na voz da própria Divina. Eu não vou dizer agora. Você vai ouvir na própria da voz da Divina. Um outro motivo pelo qual ela não quer mais saber de política. Meu filho, né? O jogo é pesado, viu? Você que está pensando... Deixa eu falar um negócio aqui, produção, deixa eu aproveitar. Você que está pensando em entrar para ser candidato a vereador no ano que vem, é bom que você preste muita atenção, porque o jogo é pesado, não é? Ao mesmo tempo que eu briguei no bom sentido com a Divina, eu falei, Divina, você não pode fazer isso. Você tem que pensar, daqui a alguns anos, mudar essa ideia sua de que não quer mais saber de política. Nós precisamos de valores, homens e mulheres como você. Ao mesmo tempo que eu briguei com ela, briguei no bom sentido, claro, né? Eu compreendo o lado dela. Porque por detrás da Divina tem família, tem esposo, aliás, uma figura maravilhosa, extraordinário. Quero mandar um abraço também para o esposo da Divina Bertalha, para a família da Divina, né? Para os filhos e para todos que ajudaram, contribuíram na formação de caráter que essa mulher tem. Então vamos colocar mais uma parte da matéria, porque vem mais bomba aí. E aí depois eu vou conversar com você que está pensando aí em ser candidato a vereador ano que vem. Presta muita atenção, porque o jogo é pesado, meu filho. Não é mamão com açúcar não, viu? O jeito que às vezes você pensa, vai entrar lá, você é reconhecido como um vereador, como uma autoridade da cidade. O jogo é pesado e muitas vezes o jogo é sujo. Quer saber por quê? Roda o VT. Respondendo a sua pergunta, onde eu estou? Eu diria que eu continuo onde eu sempre estive.
eu sempre estive na minha igreja, na minha instituição, onde sou professora há 26 anos. Nos últimos anos eu estive também desenvolvendo um trabalho em São Paulo, junto ao Centro Paulo Souza, que é a minha instituição. Fiquei lá de 2007 até agora, no início de 2015. Agora eu optei por retornar às aulas com mais intensidade, porque eu estou escrevendo um livro sobre a trajetória humana e didática e profissional do polivalente, então eu quis voltar. E realmente é uma coisa que me dá brilho no olhar, porque eu amo dar aulas, e que foi uma vocação descoberta aqui. Então, peraí. Ela já quer partir para a gente conhecer um pouquinho da Divina Educadora, da Divina, que tem esse lado espiritual que é maravilhoso também, quando a gente fica vendo e impactado com essa Divina que tem esse lado todo espiritual, do envolvimento dela com o trabalho da igreja. Mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho ainda na esfera política. Sim. Porque as pessoas me perguntam, Divina, tudo bem, você demonstrou aí algumas das decepções que você teve, e você usou um termo até muito forte. Eu saía das sessões da Câmara e passava mal, por conta de ver muitas vezes, a gente não vai citar nomes, né? Não é essa a ideia do programa, a ideia é homenagear você, certo, mas de ver a chamada hipocrisia mesmo, muitas vezes, que se cria num ambiente político, para você tentar ser o político, não político, mas aí entra o politiqueiro, que é uma coisa muito complicada e difícil para todas as pessoas que têm uma integridade como você, dentro da transparência que você prega, inclusive, na sua vida toda. Divina, por esses motivos, além da questão de saber muitas vezes que o papel do vereador é limitado, algumas pessoas nos perguntaram, mas será que a Divina ela não tem um perfil de executivo, de repente uma candidata a prefeita da cidade? Eu já vi pessoas, inclusive, até no nosso ambiente político, sim, a gente está apostando o nome da Divina. Olha, a Divina vai ser a nossa candidata a prefeita. Essa mulher realmente tem tudo para fazer um papel brilhante à frente do Poder Executivo. Levando em consideração essas decepções que você teve no Poder Legislativo, até a questão do papel limitado, muitas vezes, que o vereador, sim, e a autoridade legislativa têm, por que você não partiu por outro lado, de repente, uma candidatura para ser a futura prefeita de Americana? Olha, eu acho que a gente tem que ter bom senso quanto aos próprios limites. E eu sou uma pessoa que reconheço que eu não tenho habilidade para isso, porque eu não admito coisa errada. Aprendi com meu pai. Não tem jeito certo de fazer coisa errada. E eu, além de toda essa vivência aí, acontece o seguinte, eu sou uma pessoa criada na democracia. Meu pai foi perseguido pela ditadura, por isso, inclusive, que foi parar em Mato Grosso. E eu sempre ouvi dele que o poder não pode ficar eternamente concentrado nas mesmas mãos, tem que haver alternância. Eu sou pela alternância de pessoas no poder. Eu defendo, por exemplo, o fim da reeleição de cabo a rabo, de vereador a presidente. É um mandato, cai fora, se o povo aprovou aquele mandato, volta daí 4 anos, aí oxigenaria o ambiente político, acabaríamos com esse clientelismo e a coisa seria mais democrática, né? Então, até por isso, já existia um mandato, agora é hora de outras pessoas. Mas aí há também uma questão familiar. Eu disse que eu estou onde eu sempre estive, ao lado da família, da igreja, das instituições, das entidades e dos meus amados amigos artistas, que eu sou uma grande defensora da cultura de Americana. Eu tive ameaças à vida dos meus filhos, por ocasião de algumas votações. Pessoas enviadas me disseram claramente que sabiam onde meus filhos estudavam, o horário que saía. Para o meu marido também, uma pessoa chegou e disse: avisa a Divina que a Câmara não é lugar de hastear a bandeira da honestidade. Então, quando você vê a sua família num foco desse, numa fragilidade dessa, aí você pensa 2 vezes. Eu falei, não, eu vou voltar a servir Americana como eu sempre servi, na área cultural, na área social, como educadora, dando palestrante, porque no âmbito político há uma outra questão mais genérica, mais ampla, de país. Esse sistema partidário nosso é falido. Esse sistema tem os caciques que nunca vão deixar seus postos, e quando vem um novo com uma liderança boa, falando a verdade, ele é boicotado, ele é deixado de lado. Há também pesa muito a questão financeira. Se você aceita R$10 que seja de alguém para auxiliar na sua campanha porque tem gasto, você fica vinculado a ela. Então eu fui independente durante 4 anos porque eu não aceitei uma agulha de ninguém, não tinha equipe, eu tinha estagiários, ex-alunos capacitados que lá estavam servindo a população. No meu gabinete não tinha foto minha,
porque não sou eu, importante é a cidade. Então, a gente às vezes, Marcelo, fica surpreendido, até no nosso dia a dia, na vida particular, quando você, apenas por cumprir dever, você tem um destaque tamanho. E isso, ao invés de me deixar contente, me deixa triste. Porque o que é normal é as pessoas que estão investidas da procuração do povo pelo voto, de representar o interesse público, que defendem o interesse público. Não o que eu vi na Câmara, na maioria das vezes, era interesse partidário, de amigo, de parente, de aderente, de grupos, e o público ficava lá a ver navio. Por isso, várias vezes, em muitos discursos, eu dizia, eu não estou aqui para defender o interesse do público que está presente no plenário, eu estou aqui para defender o interesse público do americanense. Então são questões que você, ao trabalhar, você assim, com humildade, precisa admitir que seu lugar não é lá. Eu acho que eu não tenho perfil para executivo, porque eu acho que a situação... E aí você analisa também a situação da cidade, muito complicada. Eu acredito que vai ser difícil a gente reverter esse quadro. Se Deus quiser, haveremos de chegar àquela situação que tinha Americana quando eu conheci, que me encantei com a cidade, onde as pessoas falavam de trabalho, o Hospital Municipal era um orgulho. Você acredita que o Hospital Municipal, quando eu o conheci, em 86, era melhor do que o melhor hospital particular de Cuiabá? Aqui já tinha banda sinfônica, já tinha orquestra sinfônica, banda municipal Nazareno Maggi, as creches eram de altíssima qualidade. Falei, gente, que lugar é esse? Que lugar maravilhoso é esse? Que uma capital de porte médio não tinha nada disso. Então isso me encantou e eu espero, peço a Deus, vou continuar trabalhando muito pela cidade, incentivando as pessoas de bem a ocuparem os espaços, mas eu realmente já estive lá, agora eu quero que vá pessoas novas, novas ideias, novos projetos, e eu continuo de cá, inclusive atendendo inclusive um apelo da minha família, que não me apoia mais na política. Nós respeitamos o seu desejo. Pelo que eu entendi, a pergunta que eu iria fazer, política nunca mais. Não nessa questão de ser candidata. Candidatura não, certamente. É uma pena, a gente entende o ponto de vista dela, mas eu acredito que o telespectador que está em casa, e principalmente que conhece um pouco da história de vida da Divina, lamenta-se porque a gente perde aí boas referências na área da política também. E, por falar em política, a gente perde, inclusive, muitos amigos. Eu sou um exemplo disso também. A gente perde até amizades, não é isso, Divina? Porque ele sempre vem, cada 10 pessoas que entravam no meu gabinete na Câmara, era para pleitos particulares. E eu respondia assim, olha, me desculpe, nós somos amigos, mas eu não estou aqui para atender meus amigos. Eu estou aqui para defender o interesse público. O que você vai me pedir é interesse seu ou é público? Se for do bairro, aí tudo bem, vamos ver o que dá para fazer. Mas eu não posso prometer nada, que vereador não tem poder de fazer nada acontecer. Vereador tem o maior papel do vereador é fiscalizar o executivo, responsabilidade, aliás, a qual não pude exercer porque havia vários bloqueios na gestão de Americana de 2008 a 2012, quando do meu mandato. Divina, vou sair um pouquinho da questão política. Sim. Antes de eu perguntar da questão da família e esse lado espiritual, que a gente pode conversar também com você, que você ama também e faz com muita dedicação, com muito amor, o que você foi fazer no Jô Soares? Eu vi um vídeo seu que você estava participando do Jô Soares. Como é que foi isso? Conta pra gente. Guia Católico de Postura Comunitária, Divina Maria da Estrada, Caminho Editorial. Olha isso daí. Olha que maravilha, é ótima. Vai pra minha coleção. Quero encerrar, Luiz João. Que trabalho lindo. Mas como é o nome dele? Carlos Reis. Carlinhos, parabéns, adorei. Obrigado. Eu queria fazer falar só mais uma coisa, posso? Pode, depois. O Jô, essa entrevista foi ao ar em 2001. Acontece o seguinte, eu sempre escrevi, eu cresci dentro de uma redação, meu pai tinha jornal, né? Eu sempre escrevi muito, desde criança. E há muito tempo me preocupava essa questão das pessoas, no caso da Igreja Católica, deixarem de exercitar a fé em comunidade por se sentir insegura com relação a alguns gestos, alguns rituais, algum procedimento. Então eu fiz esse livro, que era um desejo antigo, Guia Católico de Postura Comunitária. E ali eu oriento as pessoas como conviver, como usufruir de uma convivência plenamente e exercitando a fé. Depois eu vou em várias outras igrejas fora da católica falar do mesmo tema. E aí, como o livro é bem humorado, ilustrado em charge, e o Jô é um católico muito fervoroso também, eu mandei o livro para ele.
e costumava demorar uns 6 meses a resposta. Ele me respondeu em 3 dias e já mandou o carro da Globo me buscar aqui, com a logomarca e tudo. Eu levei mais 15 artistas para mostrar seus produtos lá, para ver se também teria oportunidade. E aí nós fizemos uma entrevista, foi muito divertida, ele foi muito generoso, deixou eu falar bastante. Gostou tanto da entrevista que ele a reapresentou em janeiro, nas férias dele, que ele coloca no ar as melhores entrevistas do ano. E em virtude dessa entrevista ter tido tanta visibilidade, o meu livro ele é adotado em várias dioceses do Brasil. E em virtude dessa publicação eu vou a outros estados dar palestra também na área de convivência comunitária católica, mas vou em outras igrejas também. Aí de lá para cá eu fiz mais 2 livros e agora estou fazendo o 4º, que é o do Polivalente. Essa é a Divina Escritora. Como é que é a Divina Família? Olha, família, acho que eu sou como a maioria das mães. Meus filhos já são grandes, né? Tem 20, 23 anos. Fui muito exigente comigo mesma na questão do acompanhamento. Levei e busquei em todas as fases da escola infantil, escola secundária, ensino médio. Fiz questão de estar presente. Hoje eles não moram aqui, moram em Campinas, é pertinho, né? Então, mas eu procuro me policiar muito para não passar a mão na cabeça. Porque eu sempre digo que o principal é a pessoa não se distanciar dos deveres. Porque direito todo mundo exige. Ontem eu estava dando aula de direito civil numa classe, lá no Polivalente, um curso, e nós estávamos falando de preconceitos, que o Código Civil trouxe várias restrições, né, na nova edição de 2003. Aí eles me perguntaram assim, você tem filhos, Divina? Eu falei, eu tenho 2 filhos. Então você vai ter 2 noras? Eu falei, ou genros, eu não sei. E poderei não ter genro nem nora, também não sei. Aí ele falou, como assim? Você aceitaria seus filhos terem namorados? Eu falei, olha, para mim o que importa mais é o caráter da pessoa. É o caráter, a idoneidade, o comprometimento com a verdade e com a justiça. Eles ficaram bravos quando eu brinco assim com eles, os 2 meninos, né? Mas, na verdade, eu sou muito não tenho preconceito, fui criada num ambiente sem preconceito, acreditando que eu tenho que enxergar o outro, que eu não posso estar feliz se o meu próximo não está bem. E na igreja eu sou muito feliz de poder oferecer vários trabalhos. Eu acho que a nossa igreja católica também está vivendo um momento difícil, mais ou menos igual a nossa cidade, né? Nós temos muitos escândalos envolvendo nossos padres. Graças a Deus nós temos um Papa que está sendo uma bênção. E eu me espelho muito em outros líderes religiosos, pastores com os quais eu tenho amizade, frequento outras igrejas, dou palestra, tudo numa boa. Então, como mãe, eu tenho uma preocupação muito grande, e eu ouvia isso do meu pai quando eu era criança, em virtude de ter esse nome, Divina. As pessoas diziam, você é divina e maravilhosa. Divina. Meu pai dizia assim, antes de ser divina lá fora, você tem que ser divina aqui dentro de casa. Com seus irmãos, comigo, com a sua mãe. Não adianta ser maravilhosa lá fora. Então eu sempre brinco nas minhas palestras que é muito fácil a gente perder a paciência com o marido, com o filho, com o irmão. E, às vezes o vizinho é chato pra caramba, mas você mantém a linha porque fica chato, não pode perder a linha lá. Mas a gente tem que ser mais paciencioso, mais compreensivo, mais generoso, mais educado, mais carinhoso com a família. Porque é ela que é nosso porto seguro, né? Ela quer tudo, ela quer tudo. Fala um pouquinho da Divina Esposa agora pra gente. Olha, o Aloysio é um cariobense assim, bem típico daquela cultura de Carioba, né? De família, muito trabalhador, muito esforçado. Ele é uma pessoa assim, encantadora de se conviver, porque não tem tempo ruim, muito bem-humorado. É um esportista também. Eu joguei vôlei, ele jogou handball na seleção de Americana, correu a São Silvestre umas épocas aí. E eu sou assim, nunca coloco a parte material acima da emocional. A casa pode não estar arrumada, não tem problema, está todo mundo bem, está tudo certo, porque nós mulheres muitas vezes ficamos na superficialidade das relações. É uma preocupação se está tudo em ordem, se chegar alguém, às vezes você não dá atenção para alguém que está precisando, mas é um desafio, não é fácil, viu? Então a gente tem 27 anos de casado já, e ele fala que casaria de novo comigo, eu também casaria de novo com ele na hora. Querida, a gente poderia aqui falar da sua história, da sua vida, poderíamos falar da sua expectativa em relação a tanta coisa do nosso país, a nossa cidade, como é que você vê e visualiza daqui a alguns anos tudo isso que envolve a transparência, a credibilidade, se teremos um mundo e até uma política melhor daqui a alguns anos, né, com homens e mulheres compromissados de verdade dentro da transparência que se prega, ou pelo menos aquilo que a gente imagina. Sim. Mas a gente
vamos encerrar por aqui. Eu quero agradecer do meu coração mesmo, você abrir as portas da sua casa para a gente. Muito obrigado. Eu sei que para a gente falar da Divina, a gente ficaria horas aqui falando, contando histórias, lembrando de muitos casos da vida dela, sempre como mãe, educadora, política que foi. Mas eu quero, assim, sinta-se homenageada, Divina. De uma forma bem simples, é verdade, com essa simplicidade, mas é uma reportagem que eu quero guardar com muito carinho, tá bom? Muito obrigada. Eu só quero arrancar de você o compromisso, uma promessa de me chamar no final de fevereiro, março, para a gente divulgar um grande espetáculo de música que nós vamos fazer em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março do ano que vem, e homenageando o artista americanense, se Deus quiser. Muito obrigado, já fico compromisso da gente. Eu que agradeço. Essa foi um pouquinho a participação do quadro de hoje, Por Onde Você Anda, com a nossa querida amiga Divina Bertali. Pois é, gente. Obrigado, viu, Divina? Doutora Luísa, muito obrigado aí por nos receber também. Uma figura maravilhosa. Também nos receberam aí toda a nossa equipe, né, em sua casa. E uma alegria imensa. Gente, eu sei que nós estamos caminhando ao final do programa Cidade Total de hoje, nesse quadro que eu tenho certeza vai dar muito o que falar. Muita gente, aliás, muita gente me dando sugestão. Marcelo, não use esse quadro só para homenagear, não. Use esse quadro para ir atrás de uns caras aqui, ó. Tão sumido, desaparecido da nossa cidade, da nossa região, e sabe-se Deus lá por onde anda. Então vai atrás desses caras, Marcelo, para saber, para poder explicar pra gente algumas coisinhas que ficaram no ar aí por alguma situação, não é? Quem sabe, né? Depois das homenagens, a gente não vai atrás desses caras também. O por onde você anda, eu tô curioso para saber tanta gente aí por onde anda, né? Aqui na cidade, na região, e até, por que não dizer, do nosso estado, por onde você anda. Vou procurar umas pessoas aí, que tem gente que está até a justiça está querendo saber, viu, cara? E tem uns também que está devendo para mim, viu, Luciano? Então, se está devendo para mim também, poder pagar, te aproveito também. Essa revelação bombástica da Divina Bertali. Divina, eu não posso encerrar esse programa sem falar aqui um termo que para mim ficou muito forte. As ameaças que você sofreu, querida. Ameaças de morte. E a sua fala, quando você disse lá, alguém me avisou por uma mensagem. Avisa a Divina que aqui na Câmara não é lugar de se hastear bandeira de honestidade, não. Eu não estou falando da cidade do fim do mundo, viu? Porque tem gente que usa até de uma forma preconceituosa isso. Essas coisas só acontecem lá naquelas cidadezinhas do fim do mundo. Lá para o norte e nordeste, onde nego coronel da cidade manda matar se for o caso. Não, eu estou falando de Americana, interior do estado de São Paulo, região metropolitana de Campinas. O que a Divina ouviu, eu já sofri isso na pele. Eu já sofri isso na pele. Que às vezes está empenhando um discurso no microfone de uma rádio, e eu recebi a ligação logo após o término do programa. Meu filho, você está pensando que isso é o quê? Salvador da pátria? Se cuida. Então eu sei que isso é verdadeiro, Divina, porque eu também já sofri isso. E como é horrível isso, cara. Quando você sabe que você tem família, quando você vê os seus filhos desesperados, até falando, pai, larga da sua profissão. Eu sou teimoso, eu não largo. Eu amo o que eu faço. Né? Mas eu sei o que essa mulher passou na pele. Muitas vezes perseguida por colegas que não queriam entrar nesse jogo da honestidade, da vergonha na cara, do caráter acima de tudo. Eu sei o que pessoas como a Divina sofrem, cara. Eu sei como é difícil ter uma família por trás, muitas vezes, que diz, para, por favor, sai fora disso. Você está colocando tudo nós em risco, a sua família em risco. E aí leva uma pessoa a tomar a decisão da Divina. Certa ou errada. Podendo discutir com ela ou não, como eu já discuti algumas vezes, que eu não aceito pessoas como a Divina sair fora do cenário político, por outras razões,
por outros pontos de vista que não tem nada a ver com o ponto de vista dela e que eu também respeito, né? Você que está pensando em ser candidato nas eleições do ano que vem, guarde essa entrevista, ouça algumas vezes, se for o caso, porque eu estou mostrando uma cidade como Americana, viu, filho? Estou mostrando Americana, que, olha, é uma cidade de gente esclarecida, seu Marcelo, né? Imagina que isso acontece em Americana. Acontece em Americana, eu já passei isso em Santa Bárbara do Oeste, já vivenciei, já senti na pele, já perdi amigos por conta dessa política, porque às vezes eu sou obrigado a falar contrário do que pensa alguém que eu conheço, que eu tenho amizade fora do cenário político, mas eu sou obrigado a discordar dele, e as pessoas misturam tudo, já nos veem como inimigos, né, declarados. Quando alguém me disse outro dia, o Marcelo Hartmann é uma pessoa que tem muito inimigo. Tenho mesmo, dentro do trabalho, eu não levo nada para o lado pessoal, nada, nada. Graças a Deus, se alguém que eu critiquei, seja no rádio, na televisão, precisar que eu estenda a mão, eu vou lá e estendo a mão, ajudo. Se a pessoa estiver na sarjeta e eu puder fazer alguma coisa, eu estendo a mão. Agora, muitas vezes eu bati de frente com pessoas por não concordar com a sua linha de pensamento, estando certo ou errado, porque eu também erro. Essa conversa de que o Marcelo Hartmann gosta de se titular como dono da verdade é balela. Eu erro pra caramba, já errei muito, não é? Muitas vezes já errei demais, mas eu soube reconhecer meus erros. E sei reconhecer quando é possível, né? Às vezes eu posso debater com alguém e se eu sou homem o suficiente até para dizer, se eu errar aqui, se eu der uma informação, se eu criticar o prefeito, seja de que cidade for, e eu errar, no dia seguinte pode ter certeza, eu vou pôr minha cara aqui e vou falar, eu errei, gente. Aquele comentário que eu fiz ontem não é de verdade dos fatos, não é a verdade dos fatos. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Agora, a homenageada aqui do programa não é nem para falar da minha vida, é da Divina. Divina, obrigado, querida. Viu? Obrigado. Eu falei lá na matéria que essa reportagem será guardada por mim como uma matéria especial, porque eu sei que muitas pessoas pensam como você, né? Ainda tem muitas pessoas que acreditam que nem tudo está perdido, mesmo que não seja participando diretamente da política. Eu sei que você continua contribuindo com o nosso país, com a nossa cidade, né, com valores que foram esquecidos lá atrás, mas que o seu pai te ensinou, né, que quando você dorme, põe a cabecinha no travesseiro à noite, você relembra e começa o outro dia, tentando ensinar valores morais, éticos, de transparência e honestidade aos seus alunos. E você, deixando a política de lado, que eu discordo, mas respeito o seu posicionamento, cada pessoa é livre para adotar o que bem entender da sua vida, eu discordo, nunca neguei isso, mas respeito, né, por uma questão de decisão pessoal e familiar que você teve. Mas eu sei que você também, por um outro lado, vai continuar contribuindo com a nossa cidade. Por quê? Porque você é uma educadora. E são esses alunos, né? São esses alunos que serão os nossos representantes de amanhã. Quem sabe numa política mais honesta, numa política mais transparente, sem faz de conta, sem demagogia, onde os inimigos de hoje se tornam amigos no amanhã, por uma bajulação política necessária para se governar uma cidade, um país. A hipocrisia que toma conta da nossa sociedade. Eu já sei que nós estamos passando o tempo, produção, mas eu não poderia deixar escapar essa oportunidade, esse quadro tão importante do programa Cidade Total, por onde você anda às segundas-feiras. Na próxima segunda a gente vai voltar com um novo homenageado, com uma nova personalidade, né? Trazendo um pouco essas matérias que retratam temas também que, na realidade, se referem à cidadania, que nós estamos precisando tanto, com a ética, com a moral, principalmente quando se fala em política nesse país. Olha, ficou para amanhã, deixa eu só dar um recadinho final aqui, produção, ficou para amanhã a nossa matéria da visita que eu fiz com o vereador Carlão em Santa Bárbara do Oeste, em obras inacabadas no município de Santa Bárbara. Carlão, me perdoa de novo aí, amiga, é o ritmo, é o dinamismo do nosso programa. Amanhã, então, vai essa matéria
desta visita que nós fizemos com o vereador Carlão em obras que estão inacabadas, ou melhor, foram até acabadas, mas não foram entregues para a população. É uma coisa de doida também que está acontecendo em Santa Bárbara do Oeste, mas a gente vai dar o espaço para que a administração, para que a prefeitura também possa dar os seus devidos esclarecimentos. Não perca mais um programa Estado Total nesta terça-feira. A gente volta amanhã. Um abraço a todos, até amanhã.